O Lula está reeleito na cabeça dele, caso o Flávio seja candidato, tá? E o Flávio Bolsonaro, neste sentido, tá? Ele seria, vamos dizer, um candidato perfeito para os Bolsonaro se manterem donos do bloco político deles, não entregando isso para o Tarcísio e para o Centrão, tá? A pior articulação do Bolsonaro, do bolsonarismo, é sempre a próxima. Entendeu? É ridículo, gente. Ter que começar o programa falando desse sujeito, lançando uma pré-candidatura a presidente da República, um dos recordistas aí de rejeição em território brasileiro, dando a vitória pro Lula. Eu escrevi no meu ex esse fim de semana. Se engana quem acha que o candidato Jair Bolsonaro é o Flávio. O candidato é o Tarcísio. Claramente o candidato Jair Bolsonaro é o Lula. Você tem alguma dúvida disso? Eu não sei o que eles acham na cabeça deles. Governo, as fontes que eu tenho em Brasília, gente aqui da Bahia, da política tradicional do Centrão, estão fazendo uma festa arretada com esse lançamento, com essa pré-candidatura do Flávio Bolsonaro, porque tudo indica que o Lula será reeleito com facilidade nesse cenário. Um absurdo, gente. É uma podridão esse cara de pau dizendo que eles falam como se nunca tivessem tido a oportunidade de presidir o Brasil. Bolsonaro teve 4 anos. Além dos 4 anos convencionais como presidente, ele foi o homem mais apoiado na política brasileira da história. O sujeito que em 2021 poderia colocar quem ele quisesse atrás das grades, ele não teria nenhuma dificuldade com isso. Mas é um frouxo covarde e todos os seus filhos, todos aqueles que carregam o DNA Bolsonaro, são frouxos e covardes. Uma análise muito simples que eu recebi na minha rede social esse fim de semana, muito simples e básica, sobre a candidatura desse sujeito. Porque o Flávio Bolsonaro beneficia diretamente o PT e o Lula, e eu tive informações de dentro, conversei com 2 pessoas no sábado, e eu perguntei para elas, vem cá, e como é que tá o quadro do governo federal? O Lula tá feliz da vida. Alguém tem dúvida disso, gente? Queria que você ouvisse com atenção essa análise do Léo Siqueira. Solta aí, por favor. Flávio Bolsonaro é o indicado pelo pai, Jair Bolsonaro. Se isso de fato acontecer, Lula não precisa nem fazer campanha, nem a presidência no colo. Só que a história é bem pior que isso. Quer entender por quê? Então fica aqui nesse vídeo. E antes que alguém ache que isso é opinião, não é. É o que os dados mostram. O Brasil hoje está dividido assim. 33% se dizem lulistas, petistas ou da esquerda não lulista. 35% se dizem bolsonaristas ou da direita não bolsonarista. Eu não acho que é 35%. Mas 31% se dizem independentes. Ou seja, em eleições polarizadas, quem decide é justamente essa massa de centro sem muita ideologia fixa, que não ama ninguém, mas também não odeia ninguém. Quem conquista esse grupo leva a faixa de presidente. A melhor estratégia, portanto, para vencer a eleição é ter um nome que reduza a rejeição, não que a multiplique. O Lula sempre entendeu esse jogo. O problema começa quando Flávio Bolsonaro tem 52% de rejeição. Ou seja, com esse índice, o acesso a esses independentes vira praticamente impossível. Agora, vamos comparar com outro candidato que era cotado por Bolsonaro, Tarcísio de Freitas. Tem uma rejeição muito menor, de 38%. Isso significa um potencial muito maior de trazer votos desse centro e conquistar esse grupo de independentes. Pode parecer papo de moderado, mas a estratégia de sobrevivência eleitoral é matemática. Se a direita continuar insistindo em um candidato que só fala com a sua própria bolha, o resultado é óbvio. Lula volta ao poder por mais 4 anos. E de 28 anos, desde 2003, o PT terá comandado o país por 22. E o mercado viu isso e reagiu exatamente assim. Depois do anúncio, o dólar subiu 2,4% e a bolsa despencou 4,3%. Graças Não é a preferência ideológica, como muitos podem achar. Eles tentam fazer projeções e dizem, isso aumenta muito as chances do Lula vencer, por isso a gente tem que correr para ativos com mais seguros e tirar o capital do país. O dólar sobe, a bolsa cai. Só que isso é apenas o começo e vai muito além da economia. E eu estou falando agora do STF. Hoje, dos 11 ministros do STF, 5 já foram indicados pelo PT. Dias Toffoli, Flávio Dino, Cristiano Zanin, Edson Fachin e o próximo, Jorge Messias. Agora, olha o que vem pela frente. Em 2028, Luiz Fux se aposenta. Em 29, Carmen Lúcia. Em 2030, é a vez de Gilmar Mendes. Se Lula vencer em 2026, ele então vai indicar mais 3 nomes. Serão 8 dos 11 ministros, 73% do Supremo, indicado pelo PT. Tá ruim, né? Mas calma que a cereja do bolo vem agora. Eu não sei se vocês viram, mas o Lula pediu pro José Dirceu se candidatar a deputado federal em 2026. Dirceu eleito é praticamente certo. E por que o Lula fez esse pedido? Para eleger José Dirceu presidente da Câmara dos Deputados. Agora junta tudo. Lula no poder, com 8 ministros do STF e Zé Dirceu como presidente da Câmara. Lascou. Executivo, Legislativo e Judiciário. O sujeito aí não fez comentário ideológico. A gente sabe dos impactos. Olha como a economia, o mercado financeiro reagiu na última sexta-feira com o anúncio da pré-candidatura do Flávio Bolsonaro, que já estão prevendo mais 4 anos de Lula. Isso é simples. Não é debate ideológico. A gente já sabe dos males, do prejuízo
do PT, tudo aquilo que eles sempre causaram ao nosso país. Agora, falando de política básica, eu só acho que ele foi generoso no bolsonarismo, aí 35%, tem no máximo aí 25%, não tem mais do que isso. A minha análise tem a ver com as últimas eleições de 2024. O número bolsonarista foi muito inferior. O engajamento deles eleitoral real, não de internet, está perdendo força. Isso é um fato. Agora, esse público eleitoral independente não vota no Flávio Bolsonaro. Eu não entendo o debate, às vezes, na internet, algumas pessoas, Timóteo, Lula ou Bolsonaro? O Bolsonaro só colocou petistas no seu governo, só aprovou leis feministas, esquerdistas. O que diabos fez, de fato, na realidade, em prol do movimento conservador da direita, o senhor Jair Messias Bolsonaro, além de bravatas e brigar com repórteres? Nada. Eu não entendo, de verdade. Vai votar nesse cara. Primeiro que ele não vai passar dos 18, 20% numa campanha. Eu tenho certeza absoluta. É o campeão de rejeição, é o nome da família mais queimado. Tem o negócio das rachadinhas, tem a da mansão, negócio lá da loja de chocolates. É só você dar um Google aí, você vai descobrir uma lista completa, recheada do senhor Flávio Bolsonaro. Meu querido, você não entendeu ainda? O candidato Bolsonaro é o PT. Eles sabem que o Flávio pode perder a eleição, que vai perder a eleição. Só que eles preferem um Brasil destruído, eles preferem um Brasil detonado e o povo, na memória afetiva, lembrando do Jair Bolsonaro, do que o Brasil reestruturado com o Centrão no comando, com as reformas necessárias, os ajustes econômicos. Já pensou? Sabendo como pensa o brasileiro, com o bolso. A gente já pensou o Tarcísio ajustando as contas, a economia, fazendo as reformas necessárias, fiscais, reduzindo o tamanho da máquina, tudo aquilo que nós sabemos que o Tarcísio consegue fazer, privatizando. O povo brasileiro, majoritariamente, abraçaria o Tarcísio e esqueceria totalmente do Jair Bolsonaro. Acabou, essa é uma leitura simples. Ou você acha que não? O Bolsonaro tá preso, quanto tempo já tem? 15 dias? Tem 10 dias que ele tá na Polícia Federal, se não me engano. 10 dias na Polícia Federal. Ontem teve manifestação lá na Paulista, gigantesca, vocês viram, né? 1.200 pessoas. Vocês não estão percebendo, deputados, políticos bolsonaristas, que o bolsonarismo já tá acabando aos poucos? E a tampa do caixão vai ser outubro do próximo ano, das eleições. Então, com essas condições, o povo já esquecendo Jair Bolsonaro, já pensou, se dentro desse contexto, Tarcísio fosse eleito presidente, o que ele faria? O povo ia esquecer do Bolsonaro. O nome Bolsonaro já estaria apagado há muito tempo. Você acha que o Eduardo, quando fica postando aquelas besteiras na rede social dele, fica colocando as coisas do Trump, foi lá tirar foto com o Bibi, Benjamin Netanyahu, fazendo essas peripécias, pra quê? Questão de marketing, puramente marketing, para que ele fique na mídia, porque daqui a pouco perde o mandato, não tem relevância alguma. Foram dias e dias de fracassos políticos nessas articulações. Qual o desfecho para o senhor Eduardo Bolsonaro? É ficar lembrando, colocando besteira na internet. Infelizmente, os veículos de comunicação e nós também comentamos o assunto sempre. Esse é o objetivo da família Bolsonaro. O candidato Bolsonaro, o candidato Eduardo Flávio é o Lula. Eles estão lançando essa candidatura para prejudicar, barganhar com o Centrão, negociar com o Centrão alguma coisa. Se o Tarcísio resolver de última hora ser candidato, aí o Flávio pode pedir um vice. E não vai ser vice. Tarcísio, o melhor nome, a menor rejeição como candidato para disputar com Lula, colocando o Flávio Bolsonaro no vice, botaria no lixo esse baixíssimo nível de rejeição dele. Então, meu querido, é um absurdo essa declaração do Flávio Bolsonaro. São estratégias que levam ao fracasso, às derrotas, e eles continuam utilizando, o que mais me revolta é que eles continuam utilizando o povo nessas falas, nesses discursos, como se estivessem preocupados com o povo. Se o Flávio continuar com essa candidatura, ele vai dar ao Lula garantido a reeleição, a permanência dele lá no Palácio do Planalto, ao Larápio, vai sair com a sua justificativa das urnas eletrônicas, vocês já sabem, em outubro do ano que vem, a gente já sabe. Tá bom, vocês não confiam, então por que vocês estão lançando o nome numa candidatura? Vocês vão aprovar ano que vem o voto impresso auditável? Eu não entendo as pessoas, até alguns ouvintes aqui, eu vou perguntar. Vocês falam tanto, fala de Flávio, articulação, ao mesmo tempo vocês criticam o sistema eletrônico, que eu não concordo também, deixando isso claro.
Eu sou totalmente a favor do voto impresso auditável. E vocês criticam o voto eletrônico, e principalmente os bolsonaristas, e defendem a candidatura do Flávio. Peraí, o Flávio não é candidato no sistema eletrônico? Como é que funciona? Vocês vão endossar o que disse o Jair Bolsonaro também em 2021 e 22, que tinha que confiar no sistema, que os militares estão de prontidão. Os militares, de novo, é confiar no sistema. Eu não entendo, é uma contradição arretada esse negócio. Com Lula reeleito na cabeça dos bolsonaristas, da família Bolsonaro, do núcleo bolsonarista, o povo continuará se lembrando do Bolsonaro. E por isso eles querem Lula reeleito. Para a família Bolsonaro, um Brasil mais destruído, um Brasil mais assolado na economia, com mais desempregados, com mais perseguições. Na cabeça da família Bolsonaro isso é positivo, porque eles não estão pensando no Brasil, não tem a família brasileira. Bolsonaro tem a família deles. Por que não Flávio Bolsonaro? Alguns mandaram. Que Flávio, rapaz? Um Bolsonaro mais centrado. Peraí. Aliás, não tem um player. Hoje um player honesto, decente pra gente votar. Se bem que tem. Tem alguns aí. Tem o Romeu Zema. É um grande nome. Tem o próprio Renan, que eu não vejo problema nenhum de votar nele. Ah, Timóteo é do MBL. Você já viu as propostas dele? Eu não vejo nenhum problema. Se você quiser votar no Flávio, vota. Flávio não vai pra lado nenhum.